E aí, galera do Me Salva? Aqui é o professor Brunão e começamos mais uma aula de biologia. Mas essa aula é uma aula diferente. A aula que nós vamos fazer nossa preparação relâmpago, rapidinha, para a nossa prova da URGS. Então, estamos no pré-prova URGS Biologia. Muito bem. É claro que dentro do tempo que nós temos do produto do pré-prova, a gente não tem condições de abordar todos os 10 campos temáticos da biologia dentro desse tempo. Então, a partir desse momento, a gente vai fazer uma seleção para que a gente possa, então, abordar tópicos que, de fato, são importantes e são viáveis de vocês relembrarem agora alguns conteúdos que nós vimos ao longo do ano aqui no Me Salva, o que você viu aí na nossa escola, se você está chegando agora e conhecendo o Me Salva neste momento. Então, na prova da URGS, então, a gente vai ter 25 questões, e dentro dela, algumas temáticas que geralmente aparecem, e eu vou trazer elas aqui pra gente hoje. Mas eu quero relembrar uma coisa com vocês antes da gente começar a nossa aula propriamente dita. Lembrem, a prova não resume a vida de vocês. Se vocês não passarem neste ano de 2018, ok, não deu, beleza, vamos para a próxima, vamos para outro ano, vamos tentar de novo. Mas uma coisa vocês não podem perder, é a beleza dos sonhos de vocês. Se vocês querem entrar numa universidade federal, ok, vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que abdicar de algumas coisas, vocês vão ter que se preparar para que isso seja alcançado. Talvez você já tenha feito isso ao longo desse ano, ao longo do ano passado, mas talvez ainda não tenha conseguido. O que eu tenho a dizer para vocês? Não desiste, não desiste. Se esse teu sonho, vai firme, te prepara, insiste, sejam teimosos em acreditar naquilo que vocês querem para a vida de vocês. Essa é uma escolha muito grande que vocês estão fazendo, de fato. Talvez vocês troquem ela depois, mas sejam fiéis àquilo que vocês acreditam, não deixem que os outros fiquem iludindo vocês, enfim, dos sonhos que vocês têm. Então a gente vai chegar nessa prova de biologia, aliás, a gente vai dormir cedo, né? A gente não vai ficar assistindo esse pré-prova às 2 da manhã. Se você está assistindo esse pré-prova às 2 da manhã da terça-feira, eu estou muito de cara com você, já fique sabendo sobre isso, Adri. Então durmam cedo, tomem água, né? Comam uma banana, comam uma linhaça dourada, né? Quem é aluno do Me Salva já conhece a minha dica, e tudo mais. Então vamos dar nessa prova da URGS, vamos dar na prova da biologia. Biologia é muito amor. É claro, tem palavras, tem conceitos que a gente vai ter que ir lembrando e tudo mais, mas de fato a biologia quer trazer elementos da nossa vida. Então quando você chegar na prova do vestibular, na prova de biologia, chegar aquela capa verde ali do dia da química, da biologia, da geografia, pensem que esses conteúdos estão conversando com a vida de vocês também. Então pense naquilo que vocês já viram, naquilo que vocês ouviram, naquilo que a avó falou às vezes, né? Saberes populares também acabam aparecendo e fazem sentido pra gente na hora da prova. Então busquem suas conexões, não desistam. Talvez vocês já estejam um pouquinho cansados, mas ó... Sai pra lá, canseira! Atri, vamos dar-lhe, não vamos dormir na prova, vamos preparar que a gente vai copar nessa URGS, tranquilo? Vamos então pra aula da mãozinha, onde a gente vai abordar algumas temáticas dentro da biologia. Beijão! Alô, alô, teste som, testando som, 1, 2, 3. Dale, vamos lá, muito bem. Beleza, então chegamos aqui no nosso pré-prova, lembrando que a força do tardígrado esteja sempre com vocês carreguem essa resistência para essa maratona, que é a prova da URGS em si. Muito bem, URGS Biologia. O que a gente pode pensar sobre isso? Geralmente, quando meus alunos da escola vão falar de vestibular comigo, eu falo assim, ô Sor, me dá uma luz, Sor, por favor, o que vai cair nessa prova de biologia e tal? Olha, galera, a gente não é Merlin pra ter bola de cristal e tudo mais, adivinha, aquele lance todo. Não sou Eleven para ficar tendo poderes telepáticos e tudo mais, mas a gente pode prever que alguns conteúdos são de fato mais abordados dentro da prova da URGS. Se vocês agora, tipo assim, eu não consegui estudar, vou dar uma olhada agora na prova, nos conteúdos para a prova de biologia. O que eu sugiro que vocês então parem e deem uma olhada? Citologia e tem mais um conteúdo, a ecologia. Então esses dois conteúdos, eles são muito importantes dentro da prova da URGS. Se a gente for fazer uma análise mais vista grossa, assim, sem pensar muito nos detalhes, esses são os dois conteúdos que a gente mais vai encontrar questões aparecendo. Então, se a gente conseguir ter algumas funções sobre citologia, ou seja, sobre as células, o estudo delas, as organelas, os processos que acontecem dentro dela, a gente de fato já consegue ter
uma bagagem suficiente para acertar umas questões, umas 4. Mas aqui na ecologia, mais umas 4, que geralmente é o que aparecem dentro da prova da URGS. Então, se a gente tivesse agora que priorizar 2 conteúdos para poder falar, eu sugiro que vocês pudessem pensar e estudar, dar uma olhada em citologia e ecologia. Sempre é importante pensar que a prova da URGS, dentro das 25 questões que nós temos lá, a gente vai encontrar uma abordagem que favorece um pensamento evolutivo, ou seja, a gente precisa entender que a evolução biológica é o prisma que reúne todas as áreas da biologia. Então a gente precisa entender que qualquer processo, desde o processo no nível celular até um processo a nível de ecossistema, a gente vai encontrar a evolução acontecendo. Ou seja, a gente vai encontrar os processos de descendência com modificação dentro das espécies, atreladas a uma ancestralidade comum, sendo a base, a chave que tece uma linha entre todos os conteúdos da biologia. Então a gente precisa ter clareza sobre isso, ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos relembrando alguns conteúdos, então. Vou começar os conteúdos falando da nossa amiguinha, que não caiu ano passado, e é importante a gente lembrar dela. Membrana plasmática. Muito bem. Membrana plasmática é uma estrutura celular que está presente tanto em procariotos como em eucariotos. Ou seja, a membrana plasmática é a delimitação da célula. Ela delimita o conteúdo eucariontes, aqui pode ser procariontes, enfim. A membrana plasmática delimita o conteúdo da célula. Ela está presente em todos os tipos celulares. Tanto nos tipos mais primitivos, ou seja, aqueles que não têm carioteca, onde o núcleo está em contato com o citoplasma, onde o material genético está em contato com o citoplasma, como os indivíduos em que o material genético está revestido por um núcleo, que a gente chama de membrana nuclear, carioteca, que são os eucariotos, que somos nós, por exemplo, os fungos, as plantas, os animais, grande parte dos organismos. Quem é procarioto? As bactérias, as arcobactérias, ok? Tranquilo? Então essa membrana plasmática é a delimitação dessa estrutura. A membrana plasmática tem como característica ser uma bicamada, ou seja, aqui a gente tem uma camada, que vocês conseguem observar, aqui, e em cima nós temos uma outra camada. Então por isso que nós chamamos ela de uma bicamada lipídica, ok? Essa bicamada é composta por esse tipo de estrutura aqui que a gente chama de fosfolipídio, que é um lipídio que tem uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica, ou seja, a porção hidrofílica, aquela que é amiga da água, digamos assim, ela fica nas porções externa, em contato com o meio externo, a porção interna junto do citoplasma, ok? Ao contrário da porção hidrofóbica, que são essas perninhas que a gente está vendo aqui, a porção hidrofóbica ela não pode entrar em contato com a água, ela tem aversão à água. Então, ela fica voltada para o interior da membrana plasmática. Tranquilo? Muito bem. Além dos fosfolipídios, a gente vai encontrar na membrana plasmática proteínas, que podem estar aderidas só a um lado da membrana, ou então atravessando a membrana de um lado ao outro. A gente pode chamar elas de integrais, quando elas estão atravessando essa membrana, ou então de periféricas também. Muito bem. Além disso, a membrana plasmática ela vai contar com a presença de outras substâncias. Por exemplo, poderia colocar aqui uma molécula de colesterol, por exemplo. O colesterol faz parte da membrana plasmática. Todos esses elementos a gente precisa ter noção que eles não estão paradãos, assim, tipo estáticos. Esses elementos eles estão se movimentando porque a membrana possui uma organização que a gente chama de mosaico fluido, ou seja, a gente tem todos esses elementos diferenciados compondo a membrana e eles estão em constante movimento, ok? Ela não está parada. Muito bem. Além disso, a gente vai encontrar na membrana estruturas que a gente chama de glicocális. Glicocálix. Nunca tenho certeza como é que a gente fala isso. Essa estrutura ela serve para reconhecimento celular. Então, por exemplo, eu tenho uma célula crescendo. Como é que ela sabe que ela tem que parar de crescer? O glicocális de uma encosta no glicocális de outra. Opa, aqui é meu espaço, não vou invadir o espaço da amiguinha. Então, paro por aí. Células, por exemplo, cancerígenas podem ter problema no glicocális. Além disso, ele pode servir para reconhecimento celular. Algumas substâncias ou alguns outros organismos reconhecem um padrão celular pela estrutura do glicocális, ok? Muito bem.
Por essa membrana aqui, a gente vai ter um processo que a gente chama de permeabilidade seletiva, ou seja, a membrana plasmática não é liberal, assim, sabe? Ela não é vida louca e tal. Ela escolhe o que entra, escolhe o que sai. Então, por isso que a gente chama de permeabilidade seletiva. Isso pode se dar pelo tamanho das moléculas que eu estou tentando passar aqui, ou então pela polaridade delas também. Então, essa permeabilidade vai se dar por conta desses fatores. Acontecem transportes por essa membrana. Vamos só fazer um remember rápido aqui. Transporte passivo, que pode ser difusão simples, difusão facilitada ou osmose, que é sem gasto de energia. Enquanto a gente pode ter o transporte ativo também, que é, como exemplo, a bomba de sódio e potássio. Qual vai ser a diferença do transporte ativo? Aqui, nesse caso, a gente vai ter gasto de energia. Tranquilo? Muito bem. Lembrando que o que a gente quer dizer com isso? Geralmente as moléculas, enfim, geralmente as substâncias, enfim, elas têm como padrão, isso é uma questão física, assim, elas migrarem das regiões que são mais concentradas para as menos concentradas, em busca de uma ideia de equilíbrio. Quando isso acontece, geralmente a gente tem um transporte passivo, porque isso está seguindo o gradiente de concentração, ela é a favor do gradiente de concentração. Então a gente não precisa gastar energia, isso vai acontecer naturalmente. Ao passo que quando a gente quer fazer o contrário, a gente está forçando um caminho que não é o caminho a favor do gradiente, a gente precisa gastar energia por conta disso, ok? Então nós temos essa diferença entre esses dois tipos de transporte aqui. Mais uma coisinha só sobre membrana que eu acho importante falar. A membrana possui algumas especializações, ou seja, a parede dela, a estrutura dela pode ser um pouco diferente. Um exemplo são essas estruturinhas aqui, que a gente vai chamar de microvilosidades. Então, essas estruturas aqui, que parecem uns dedinhos bem pequenininhos aqui, elas vão aumentar a superfície de contato. Onde é que a gente pode encontrar bastante microvilosidade? Nas células do intestino delgado, ok? Não intestino grosso. Por quê? Aumenta a superfície de contato, qual é a função do intestino delgado? A absorção dos nutrientes, ok? Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima, então. Ainda falando do nível celular, tem mais um conteúdo que é bem importante, se a gente conseguir abordar e trazer aqui no nosso pré-prova, que é o metabolismo energético. Metabolismo energético é um conteúdo assim, muito frequente na prova da URGS. E eu vou fazer uma retomada breve aqui com vocês desses 3 tipos aqui de metabolismo que são bem importantes a gente lembrar. Fermentação, um metabolismo bem simples, onde a gente tem como principal fenômeno a glicólise. O que significa glicólise? Lembra, as palavras nos falam. Lise significa o quê? Quebra. Então, na glicólise, a gente tem a quebra da molécula da glicose, ok? A molécula da glicose, C6H12O6, ela tem 6 carbonos, ok? Ela é quebrada ao meio e forma 2 moléculas de 3 carbonos. Essa molécula aqui a gente vai chamar de piruvato. Tranquilo? Então, esse é um fenômeno que acontece na fermentação, que, olha só, importantíssimo, galera. A fermentação, ela vai acontecer no citoplasma celular. Fermentação está acontecendo no citoplasma. Tranquilo? A fermentação, ela pode ser de 2 tipos principais. Ela pode ser lática, quando a gente tem a produção de ácido lático, ou então a fermentação ela pode ser alcoólica, quando a gente tem a produção de CO2 e etanol, ok? Essa aqui é a fermentação que acontece na cerveja, no vinho, no pão, e essa aqui é a fermentação que acontece, por exemplo, no iogurte ou na nossa célula muscular, quando a gente está fazendo alguma atividade física que exige uma energia a mais do nosso músculo. Tranquilo? Muito bem. Importante lembrar, o saldo final da fermentação é a produção de 2 ATPs para cada molécula de glicose. Ok? Já a respiração celular é um processo que consiste no quê? A gente pega a glicose mais o gás oxigênio
e faz uma combustão. A gente queima isso aqui transformando em CO2 e água. Esse é o processo respiratório. Que eu faço, que tu faz, que a árvorezinha faz, que a capivara faz, que, enfim, o fungo faz, ok? Então, essa é a ideia aqui. Respiração celular, que acontece. Um processo de combustão. A respiração celular tem 3 fases principais, que são glicólise, igual fermentação, seguida do ciclo de Krebs, e por último, da cadeia transportadora de elétrons. Tranquilo? Elétrons. Muito bem. Então, essas são as 3 fases que acontecem na respiração celular. O que a gente precisa saber? Respiração celular tem como saldo final 38 ATPs para cada glicose que entra, ok? Muito mais rentável do que a fermentação. Ao contrário desses processos de quebra que a gente está liberando energia, a gente tem um processo que a gente vai precisar armazenar essa energia para conseguir realizar, que é o processo da fotossíntese, ok? Fotossíntese, ao contrário da respiração, a gente vai ter o gás carbônico mais a água na presença da energia solar, da energia luminosa e da clorofila, produzindo o quê? Glicose mais oxigênio, ok? Esse é um processo básico, importantíssimo, que de fato garante a vida do nosso planeta. Fotossíntese é fundamental, uma vez que, se a gente parar para pensar, oxigênio, ok? O oxigênio não é um produto da fotossíntese, é quase como se fosse uma excreção, como se fosse, sei lá, o nosso xixi, o nosso pum, sei lá, algo nesse sentido. A planta não está utilizando esse CO2 aqui, ela está utilizando essa glicose. Esse CO2 está saindo para fora, mas está compondo nossa atmosfera. Então lembre que a presença de oxigênio atmosférico é devido ao processo de fotossíntese que começou a ser feito pelas cianobactérias no oceano. Conteúdo que pode estar atrelado à ideia de origem da vida. O que é esse bagulho de ATP que tu falou? ATP, 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 ATP. ATP é trifosfato de adenosina, é a moeda energética que nós, organismos, utilizamos. Ok? Tranquilo? Buenas. Vamos para a próxima, então. Vamos continuar falando de célula. E agora a gente vai falar um pouquinho, brevemente, de divisão celular. Então, ano passado a gente não teve questão de meiose e mitose, então vamos dar uma revisada nesse conteúdo para vocês relembrarem. Como é muita coisa, eu vou fazer isso retomando com uma questão. Tranquilo? De acordo? Ai, meu professor te falando assim, para vocês falar, d'accord, d'accord, d'accord. Opa, problemas técnicos, o prof viajou aqui. Tranquilo, vamos lá. Então, a questão diz o seguinte. Os diagramas abaixo se referem a células em diferentes fases da meiose de um determinado animal. Então, olha só, a gente já tem uma informação importantíssima. A gente está falando de meiose, ok? Lembrando, meiose é uma divisão reducional, ok? Lembram disso, não pode esquecer. Meiose, a gente tem um processo onde uma célula mãe gera, no final da divisão, 4 células filhas com a metade do número cromossômico, ok? Meiose, não esquece disso. Então, se aqui a gente for 2N, as células filhas, elas são N, ok? Haploides. Muito bem. Então, olha só, a gente precisa analisar nesses diagramas qual é a fase da meiose que está acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar é que aqui a gente tem uma célula e os cromossomos que estão apontados aqui, deixa eu dar uma baixadinha para ver se melhora para vocês. Aqui, olha só, agora ficou bom. Olha só. E os cromossomos aqui, ó, estão apontados. Estou apontando com a caneta os cromossomos para vocês. A gente observa que essa célula, ela está com centríola aqui, formando o fuso. E ela ainda tem o quê? Ainda tem carioteca. A carioteca da célula está se desfazendo, ou seja, o material genético, ele ainda está envolvido por uma membrana, mas ela está se desfazendo. Então a gente já sabe que isso aqui é o quê? Prófase. Muito bem. Mas a gente está vendo mais um evento acontecer aqui. E esse evento é importante lembrar. Olha as perninhas dos cromossomos ali. Então, todo mundo casadinho, achando a sua metade da laranja, juntinho e misturado, fazendo um rally-rola, que a gente chama de crossing over, ou permutação.
Então a gente sabe que esse aqui é um fenômeno que gera variabilidade genética. Os cromossomos eles vão se juntar e vão trocar pedaços dos seus cromossomos, ok? Isso acontece aonde? Na prófase 1 da meiose. Não pode esquecer disso, ok? Então, crossover acontecendo, a gente sabe que é prófase 1. Muito bem, tranquilo. Depois, no diagrama 2, a gente tem o quê? Os cromossomos, olha aqui, estão ligados ao fuso, estão sendo puxados. Então, vamos lá. Lembrando da nossa frase mágica, que nos acompanha. Eu não sou muito a favor dessas frases, mas elas nos ajudam às vezes, né? Prometa, Ana, telefonar. Lembrando da nossa frasinha mágica. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. As 4 fases da divisão celular, ok? Tranquilo? Então, prófase é a primeira, metáfase, anáfase e telófase. A gente sabe que a telófase é quando a célula está fazendo citocinese, ou seja, a célula começa a se estrangular e... Ou então, a célula está aqui e começa a surgir uma parede celular aqui no meio, se for uma célula vegetal, ok? De boa? Tranquilo? A anáfase é a fase que os cromossomos eles estão sendo puxados, então. Só o que a gente tem que saber? Se é anáfase 1 ou anáfase 2. Como é que a gente vai olhar isso? Percebendo quem está sendo puxado. A gente está vendo aqui que cada cromossomo está com 2 cromátides. 2 cromátides, ou seja, esse cromossomo está inteiro. Então, quem está sendo puxado é o cromossomo e não as cromátides. Então, a gente sabe que o cromossomo é separado na anáfase 1. Então, a gente sabe que não é metáfase, que não é metáfase 2 e que não é anáfase 2. Beleza? Tranquilo? Agora, analisando o último diagrama, a gente está vendo que os cromossomos estão alinhados nessa região central aqui, que a gente chama de placa equatorial. Por que tem esse nome? Porque os cromossomos estão entre quem? Os polos. Quem é que fica entre os polos da Terra? O Equador. Linha do Equador, mas é doce morrer nesse mar. E lembra, baixou o Djavan aqui. Olha só, os cromossomos estão alinhados na placa equatorial, ok? Se os polos estivessem aqui, ó, nessas extremidades, os cromossomos estariam como? Assim, ok? Não esqueçam disso. Quem orienta essa dinâmica toda são os centríolos, ok? Muito bem. Quem é que está alinhado? Os cromossomos. Eles estão fazendo duplinha? Não estão, eles estão individuais. Por exemplo, cromossomo 1, cromossomo 1, cromossomo 2, cromossomo 2. Se eles estivessem em duplinha, 1 com 1, 2 com 2, a gente estaria na prófase 1. Mas, como eles estão individualizados, a gente sabe que aqui a gente está na meiose 2, logo, essa é a metáfase 2, beleza? Então, a resposta correta é a resposta E. Prófase 1, anáfase 1, metáfase 2. Tranquilo? Beleza? De boas? Muito bem. Dá uma respirada. Vamos para a próximo conteúdo, que também vai ser uma questão. Que vai ser sobre genética. Então, olha só. Trouxe aqui para vocês uma questão, ok? Genética é um conteúdo bem extenso, tá, galera? Vou ser bem sincero com vocês. Não tem como aprender genética no pré-prova. Mas a gente pode retomar alguns conteúdos aqui através de uma questão, para que vocês possam relembrar alguns elementos que são importantíssimos para resolver questões de genética. Tranquilo? De boas? Então, vamos lá, bora! Quando todas as filhas de um indivíduo afetado por uma determinada anomalia genética têm o mesmo fenótipo que o pai e nenhum filho é afetado, o mais provável padrão de herança é qual? Então, muito bem. Então, vamos tentar fazer um heredograma. O que é heredograma? Um diagrama que nos mostra um padrão de herança familiar. Então, vamos fazer um heredograma aqui para a gente ter uma ideia, fictício, para a gente ter uma ideia do que essa questão está nos dizendo. Então, nós temos aqui uma mulher, ok? Círculo mulher. E com um homem tiveram filhos, ok? Vamos imaginar aqui 5 filhos. Tranquilo? Deixa eu dar uma subida aqui na folha para ficar melhor para a gente. Muito bem. Então, olha só. Essa mulher teve, sei lá, copulou com um homem, ok? Teve 5 filhos. Vamos ver. Vamos imaginar que a primeira foi mulher, depois a segunda foi mulher, depois teve um homem, depois teve outro homem, depois teve outra mulher. A questão está nos dizendo o quê? Vamos retomar aqui o que ela diz. Quando todas as filhas de um indivíduo afetado,
Ou seja, o pai é afetado, o pai tem a característica, então a bolinha pintada. Por uma determinada anomalia genética, tem o mesmo fenótipo, ou seja, o que é fenótipo? É a manifestação da carga genética em interação com o ambiente, ou seja, é aquilo que a gente está vendo, vamos entender assim, que o pai e nenhum filho é afetado, ou seja, todas as mulheres são afetadas, mas os filhos homens não são afetados, ok? O mais provável padrão de herança é qual? Então a gente vai ter algumas opções aqui. Então para isso a gente vai ter que lembrar dos padrões de herança. Lembrando que padrões que a gente chama de autossômicos são aqueles que estão nos nossos 22 primeiros cromossomos, ok? Do 1 ao 22, que são aqueles que são comuns aos homens e às mulheres, ok? Então, padrão autossômico, padrão de herança autossômico é uma característica que está num desses cromossomos. Agora, a gente pode ter um padrão que é ligado a um cromossomo sexual, por exemplo, que é o X. Então, quando a gente tem um padrão de herança ligado ao sexo, por exemplo, a gente está falando de algo que é relacionado ao X, ok? Ou o padrão de herança restrito ao sexo é aquele que está relacionado com o Y, ok? Tranquilo? Muito bem. De boas. A gente teria ainda o padrão de herança sexual influenciado pelo sexo, que não está em nenhum desses dois. Está no autossômico. Mas tu ser homem ou ser mulher influencia em como a característica se manifesta. Por exemplo, a calvície, ok? O homem ele pode ser homozigoto ou heterozigoto, ele vai ser calvo. Mulher precisa ser homozigoto para ser calva. Entenderam? Tranquilo? Muito bem, então olha só, o que a gente chega a observar? A gente tem aqui o heredograma, só que ele está um pouquinho estranho. O que a gente está observando? Que tem uma tendência aqui, não é algo aleatório, tem uma tendência nesse afetamento. Pensando na herança ligada ao sexo, a gente vai saber o quê? Que o pai tem seus cromossomos sexuais X e Y, enquanto a mãe, vou fazer aqui embaixo, tá? Tranquilo? Tem seus cromossomos X e X, ok? Muito bem. Então olha só, se eu tiver um pai que tem a doença, como esse caso aqui, e for uma herança ligada ao sexo, por exemplo, dominante, ou seja, ele vai ser X desão e Y, porque eu estou dizendo que é um padrão de herança ligado ao sexo dominante, ok? Ele é afetado, beleza? Agora, quando a gente vai ter... Vamos pensar essa mulher aqui, tá? Essa mulher ela não é afetada, a questão não falou nada sobre ela, mas vamos supor então, que ela não é, já que a questão está dizendo, não está explicitando. Se a questão não traz isso explícito, esquece, não te preocupa, ok? Ela não é afetada. Então, olha só, a gente sabe que ela é o quê? XDzinho. Ela tem pelo menos um XDzinho, senão ela ia ser afetada, ok? Agora, ela tem filhas que são afetadas, então com certeza ela tem mais um Dzão aqui. Por quê? Porque para a mulher ser afetada, como ela tem dois cromossomos X, o genótipo dela precisa ser XDzão, XDzão, ok? Então todas essas gurias aqui têm um XDzão. Esse XDzão não vem do nada, precisa ter um lugar, não é? Ninguém é filho de chocadeira, galera, bora lá. Então olha só, um desses X com certeza veio de quem? Do pai, ok? Qual é o único X que o pai tem para passar para essa pessoa? O XDzão. Então um desses X é do pai. Agora, para essa guria ser afetada, ela precisa ter outro XDzão. Senão ela vai ser só portadora, ela não vai manifestar a doença, mas pode ter um filho que manifeste. De onde é que vai vir esse outro XDzão? Da mami. Então olha só. Então esses pais, para passarem essa doença, então o pai precisa ser uma herança ligada ao X, ok? Dominante, onde esse pai sempre vai passar para a filha mulher esse gene aqui. Esse cromossomo aqui, que tem um gene que está numa porção não homóloga ao Y, ok? Tranquilo? Então essa é a ideia aqui. Qual é o tipo de padrão de herança? Não é autossômico, porque está fora, está seguindo um padrão que não é aleatório. O número de homens e mulheres afetados é diferente, então a gente sabe que não é autossômico, ok? Não é ligado ao X recessivo, porque senão o pai não conseguiria, só o pai não conseguiria passar essa característica aqui, ok? E é ligado ao X dominante, ok? De boas? Tranquilinho? Buenas. Vamos para o próximo, então? Genética, foi. Agora vamos entrar num outro prisma, que é da nossa amada botânica. Então, para começar a botânica, quero aproveitar e trazer para vocês aqui esse outro diagrama, que é uma estrutura importantíssima na biologia, que a gente chama de
cladograma. Então essa aqui é uma maneira da gente representar as relações evolutivas que acontecem, ok? Muito bem. Nesse cladograma aqui, eu trouxe para você um cladograma do reino vegetal. Nós sabemos que existem 4 grupos vegetais. 1, 2, 3, 4. Eita, mas o que é isso aqui? E o quê? O que é isso aqui? De onde é que surgiu esse outro? Quem são esses outros? É o que a gente chama de grupo externo, ok? É um grupo que faz parte do cladograma com função comparativa. Então aqui a gente vai colocar como grupo externo, que é um grupo que não faz parte das plantas do reino vegetal, mas possui uma ancestralidade comum próxima, que é o grupo das algas, ok? As algas são protistas, não esqueçam disso, algas não são plantas. Depois a gente vai ter os 4 grupos vegetais, de boas? Vamos dar uma retomada quais são esses grupos vegetais? Então o grupo mais simples é o grupo das briófitas, que são os nossos musgos, as hepáticas e os antóceros. O que acontece aqui? No cladograma vai nos mostrar eventos evolutivos que fazem a distinção desses grupos, a cladogênese entre os organismos. Ao longo do cladograma, a gente vai ter dentro do entrenó, a gente vai ter características que vão surgindo, ok? Essas características a gente pode chamar elas, dentro do momento que a gente lê o cladograma de cá para cá, de sinapomorfias. A gente pode chamar elas de novidades evolutivas, ou seja, elementos que foram surgindo e foram diferenciando esses grupos ao longo do processo evolutivo. O que a gente precisa entender? Se a característica está aqui, ó, dentro desse ramo aqui, tá? A característica está aqui. O que significa? Todos os próximos grupos que vêm possuem essa característica. Diferente se a característica, por exemplo, vou só dar um exemplinho aqui, tá? Fazer tracejado até. Se a característica tivesse aqui, ok? Se fosse aqui a característica, só o grupo briófita teria, ok? Eu vou trazer esses 4 grupos vegetais de maneira ampla, tá? Porque é a maneira que a gente ensina, é a maneira mais didática de trazer. Mas esses grupos aqui, eles não têm um parentesco comum, tá? Briófita, pteridófita e gimnosperma não tem. Eles são grupos, tem filos diferentes dentro desses grupões, ok? Mas para fins didáticos a gente vai tratar eles assim, ok? Então aqui a gente tem como característica, como sinapomorfia, o embrião. Ou seja, nas algas, esse embrião ele não é protegido por células estéreis e tudo mais. Então, esse embrião, na maneira que a gente conhece, protegido por outras células, surge dentro do reino vegetal, ok? Então, a gente pode chamar elas também de embriófitas, ok? Tranquilo? Muito bem. Então, nas briófitas, a gente vai ter essa característica aqui surgindo. As briófitas são as únicas plantas do reino vegetal que não possuem algo que é importantíssimo, que é o que? A presença dos vasos condutores. Ou seja, xilema e floema, ok? Todos os outros grupos a partir de pteridófita, ou seja, a partir das samambaias, vão possuir vasos condutores, que vão facilitar principalmente para a condução da seiva, fazendo com que essas plantas a partir daqui consigam alcançar um tamanho maior, ok? Elas vão conseguir crescer mais, porque elas têm um vaso condutor que garante que a nutrição chegue até esse local mais distante do organismo. Opa! Bote. Feito, foi. Muito bem. Então, pteridófita, samambaias, a gente tem o surgimento desses vasos condutores. A outra sinapomorfia, outra novidade evolutiva que a gente pode encontrar é a presença de pólen. O surgimento do grão de pólen é algo fundamental no reino vegetal. Por quê? A partir do momento que eu tenho pólen, a minha reprodução não fica mais restrita à presença da água. Quando eu tenho pólen, eu posso reproduzir, eu posso soltar a estrutura pelo ar, por exemplo. Não preciso que caia uma gota d'água num lugar específico para conduzir o meu gameto, ok? Então a presença do pólen é fundamental e ele surge a partir do grupo das gimnospermas, que são quem? Os pinheiros, as cicas, os ciprestes, não sei falar isso, enfim, tudo mais, ok? Além disso, além do grão de pólen, a gente tem a presença da semente surgindo aqui. Então a semente vai surgir como uma maneira de viabilizar a dispersão do embrião dos organismos vegetais, ok? Vamos para o último grupo então, que é o grupo que vai contar com a presença das flores e dos frutos, que é o grupo das nossas queridas, amadas angiospermas, ok?
Também esse é o processo evolutivo que se deu no grupo do vegetal, sempre migrando, né, da água para a terra. Isso a gente pode encontrar dentro do grupo dos animais também. Se a gente pensar lá, por exemplo, os poríferos, os equinidários, os plateumitas, a gente vai ver que tem uma migração da água para a terra, ok? Ou então, por exemplo, se a gente pensar o grupo cordata, assim, dos peixes, dos anfíbios, dos répteis, enfim, a gente vai observar essa linha acontecendo. Beleza? Tranquilo? Buenas, galera! Vamos lá! Fôlego! Próximo conteúdo, próximo tema que eu vou trazer aqui no nosso pré-prova é a nossa amada, querida, idolatrada. Quem que não gosta dessa matéria? Não tem como não gostar. A nossa amada ecologia. Então, pensando na prova da URGS, pensando na banca que desenvolve essa prova também, eu vou trazer três conceitos que eu acho que são fundamentais vocês irem para a prova da URGS sabendo e tendo clareza, tá? Espécie nativa, espécie exótica, espécie endêmica, ok? A espécie nativa, vamos tentar diferenciar isso, tá? A espécie nativa é aquela que ela é natural de determinada região. Ou seja, ela tem uma propagação natural, ela não vai precisar estar sendo plantada, ela vai ter um surgimento espontâneo dentro daquela região. É claro, o conceito de nativo vai variar dentro do âmbito, da dimensão que a gente está falando. A gente pode falar uma espécie que é nativa do Rio Grande do Sul, uma espécie que é nativa de Porto Alegre, uma espécie que é nativa da América do Sul, por exemplo. Vamos pensar uma espécie nativa do Rio Grande do Sul? A araucária. Ou angustifólia, por exemplo. O nosso pinheiro do Paraná, angustifólia. Ela é uma espécie nativa da nossa região, ok? Por exemplo. Ou então a gente pode pensar, sei lá, abelha mirim, por exemplo, nativa do Rio Grande do Sul, ok? Agora, uma espécie exótica, uma espécie que não pertence à região naturalmente. Ela foi introduzida. Se a gente pensar no Rio Grande do Sul, a gente tem algumas espécies exóticas, como por algumas não, né? Várias na real. Vamos parar para pensar. A gente pode ter como espécie exótica, por exemplo, o pinus, o eucalipto. A abelha europeia, galera, sabe essa abelha que vocês veem por aí todo dia, toda hora e tal, aquela amarela com preto que faz mel, que dá ferroada na gente? Ela é uma espécie exótica, ela não pertence ao Rio Grande do Sul, ok? Uma espécie endêmica é aquela que tem um padrão restrito de distribuição. Por exemplo, vou trazer uma fotinho para vocês, esqueci. O sapinho, o Melanophryscus admirabilis, eu acho que é um sapinho, por exemplo, que tem uma barriguinha vermelhinha, assim, que é encontrada em alguns metros de determinado rio que fica perto de Maquiné, que é uma região perto do litoral gaúcho. Isso é uma espécie endêmica, ela tem uma distribuição muito específica. Se, por exemplo, acontecesse algo como instalar uma hidrelétrica naquele rio, que alteraria as condições, provavelmente essa espécie entraria em extinção e a gente não encontraria mais aquela espécie no mundo, ok? Então, essa ideia de espécie endêmica, ela tem um padrão de distribuição bem restrito numa região. Por exemplo, esse sapinho da barriga vermelha, que é estudado pela URGS bastante, ok? Pensando em ecologia, eu acho que é importante a gente lembrar também do lugar que a gente está, né? Do bioma que a gente está fazendo essa prova. Então vamos lembrar do Pampa, claro. O Rio Grande do Sul também tem Mata Atlântica, ok? Mas um bioma que geralmente é lembrado na prova da URGS é o Pampa. O Pampa ele tem sofrido algumas ameaças, galera. Então a gente não pode esquecer disso. Isso geralmente aparece na prova, tendo em vista que tem um grupo bem grande da URGS, coordenado pelo professor Valério lá, que pensa esse processo, faz grandes estudos, ok? E o Pampa tem aparecido cada vez mais na prova da URGS. Pampa tem algumas ameaças, como por exemplo o fogo. Então, se a gente observar o manejo das terras gaúchas, que a gente está viajando para o interior do estado, a gente vê aquelas queimadas acontecendo, assim. Então, a gente maneja o campo, ou seja, para que ele não se torne floresta, para que ele esteja coerente e produtivo para o pasto, queimando muitas vezes. Então, isso danifica o processo de sucessão ecológica dentro do Pampa. O Pampa gaúcho é um bioma predominantemente composto por gramíneas, por campos, né? E a gente sabe que o Rio Grande do Sul teria condições climáticas de já ter uma floresta ocupando esse campo. Mas ele não tem também por conta desse manejo aqui. O solo também influencia um pouco, mas esse manejo de fogo tem sua participação nessa questão. Outro exemplo e outro padrão que a gente precisa lembrar é a silvicultura.
Então a gente tem, por exemplo, plantação de eucalipto acontecendo um monte no Rio Grande do Sul. A gente vai ir para a praia, por exemplo, ou para o interior, a gente vê aqueles campos de eucalipto, ou seja, uma monocultura visando então a produção de celulose. Monoculturas podem ser de eucalipto, de soja, de pinos, enfim. O eucalipto ele é bem problemático porque a cada dia uma árvore usa 30 litros de água. Ela compacta o solo, dificulta plantios posteriores e modifica a diversidade daquela região. A gente tinha um campo que tem muita biodiversidade, ok? A gente às vezes esquece disso, e a gente acaba com aquele campo, passa roçadeira, deixa tudo diferente para plantar o eucalipto, que é reflorestamento, ok? Num lugar que nem tinha floresta. Esse eucalipto muda as condições, não tem, não permite que o nicho ecológico das espécies possa se processar, a gente não tem diversidade ali, é só um deserto verde, ok? Outra ameaça ao pampa gaúcho é a introdução de espécies exóticas, como por exemplo o capim anone, que é utilizado, que é plantado num campo, que não é uma espécie nativa do Rio Grande do Sul, para que o gado possa pastar, ok? Então a introdução das espécies do capim anone, do Pinus eliote também, danifica e diminui a biodiversidade. O pampa gaúcho é um dos biomas brasileiros que ele é muito ameaçado, só que a gente não percebe porque ele não é exuberante, com aquelas árvores gigantes e tudo mais. Mas a gente sabe que a gente tem apenas 40% da condição nativa, da condição original do bioma pampa. Então ele é um bioma bastante ameaçado, ou seja, 60% dele já foi degradado, ok? Então essas são algumas informações que são bem importantíssimas para a gente lembrar para a prova. E para encerrar, ainda dentro da nossa ecologia, lembrando então as relações tróficas então, que existem nos ecossistemas, que é algo que geralmente aparece na prova da URGS, tranquilo? Então olha lá, lembrando, primeiro nível trófico sempre vai ser ocupado por quem? Pelo produtor, primeiro nível trófico, porque esse cara consegue captar energia solar, transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica, fazer o que com isso? Bota para circular na cadeia alimentar. Então essa é a ideia. O produtor faz todo esse mexe com a matéria e coloca para circular. Quem come o produtor a gente chama de consumidor primário, ok? Quem come o consumidor primário a gente chama de consumidor secundário. Essa relação aqui a gente chama de cadeia alimentar. Na natureza é tudo bonitinho assim, um come o outro, eles comem esse, entendeu? Não! Na natureza é tudo vida louca, todo mundo come todo mundo, é uma loucura. Ou seja, a gente vai ter, na verdade, teias alimentares na natureza, ok? Que são entrelaçamentos, onde, por exemplo, esse cara aqui pode comer a vaca, mas esse cara aqui pode comer a alface, por exemplo, ok? Que a vaca comeu. Então esse cara aqui pode ter dois papéis, essa é a ideia da teia alimentar. Então a gente tem os produtores, os consumidores, aqui é o segundo nível trófico, terceiro nível trófico. Mas a gente também tem um outro sujeito muito importante nas relações tróficas, que são os decompositores, que fazem o quê? Transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, tornando ela disponível novamente no ecossistema. O decompositor vai atuar só no final da cadeia alimentar? Necas de petiberibas. O decompositor ele vai atuar em todos os níveis tróficos, ok? De boas, tranquilinho? Muito bem. Então a gente precisa saber que existem dois fluxos acontecendo aqui dentro dessas cadeias alimentares. O fluxo da energia, que vai ser um fluxo acíclico, unidirecional, ou seja, a energia não é reaproveitada. Ao longo da cadeia alimentar, a energia ela vai diminuindo. Se aqui eu tenho, sei lá, 10.000 quilocalorias, para o próximo nível trófico eu vou ter 1.000 quilocalorias, para o próximo eu vou ter 100 quilocalorias, por exemplo, disponíveis. Por quê? O bicho precisa crescer, ele precisa reproduzir, ele precisa piar, ele precisa caçar, ele precisa se reproduzir. E ele gasta energia para isso, ok? Então a energia vai diminuindo, ficando menos disponível para o próximo nível. Então energia, fluxo acíclico, enquanto a matéria tem um fluxo cíclico, galera. Ou seja, a matéria ela pode ser reaproveitada ao longo da cadeia alimentar. Beleza? O cara vai lá e faz cocô, e faz xixi, e perde um pedaço de pele, e perde um galho da árvore. Isso tudo volta para o ambiente, para o ecossistema e pode ser reciclado, se tornando disponível para um outro organismo, ok? Para fechar a nossa pré-prova, então, só um remember. Relações ecológicas também é algo que pode aparecer. Coloquei essas duas primeiras aqui para a gente lembrar a diferença delas, tá, galera?
Protocooperação, passarinho comendo o carrapato do boi. O boi vive sem o passarinho vive sem o boi. Então eles se ajudam de boa, está todo mundo lá de tranquilão, mas eles não é uma relação obrigatória, não precisa do outro para viver. Não vou morrer se o outro sumir, ok? Diferente do mutualismo, onde eu preciso do outro organismo para viver. Como, por exemplo, a alga, determinada alga precisa de determinado fungo, formando o líquen, é uma relação obrigatória, ok? Competição, quando a gente está disputando algum recurso, como, por exemplo, água, luz, parceiros sexuais, pode ser intraespecífico, ou seja, dentro da mesma espécie, planta com planta disputando luz, ou pode ser interespecífico, quando tenho dois, sei lá, protozoários diferentes disputando o mesmo recurso, ok? Beleza. Inquilinismo, quando a gente usa outra plantinha para se hospedar, por exemplo, uma bromélia usa a árvore para se hospedar. A bromélia rouba a comida da árvore? Não, a bromélia só está lá de boas pegando a luz dela, só quer chegar mais perto da luz, ok? Bromélia, orquídea, não é parasita, é inquilino. Diferente, por exemplo, da erva de passarinho, diferente do carrapato, diferente da lombriga, que promove as caridias em ti, do esquistossomo, que faz esquistossomose em ti, do oxiuro, que dá coceira na bunda, enfim. Todos esses organismos vão ter um hospedeiro, ou seja, todos esses parasitas têm um hospedeiro que vai ser prejudicado. Então essa aqui é uma relação que a gente pode chamar de desarmônica. Enquanto o inquilinismo, por exemplo, é uma relação harmônica. Tranquilo? Together in harmony. Beleza, galera? Me salva. Vou voltar então pro rostinho. Espero que vocês tenham gostado na aula. Buenas! E aí, curtiram? Nosso pré-prova, então, biologia. Espero que vocês tenham gostado. Eu selecionei, então, alguns temas que eu acho que são importantíssimos e bem interessante você dar uma revisada, assim, para estarem bem preparados, bem afiadinhos para a nossa prova da URGS. Nessa terça-feira, eu espero do fundo do meu coração que vocês possam aí dar-lhe nessa prova, coparem e tirarem uma nota muito boa. Há alguns anos a prova de biologia não é gabaritada, espero que vocês possam chegar assim aí, Prof. Bruno, Prof. Bru, que meus alunos chamam, Prof. Bru e tal. Eu consegui gabaritar a prova de biologia, vamos dar-lhe, vamos passar aí na medicina, no direito, na pedagogia, na psicologia, na biologia, na museologia, no teatro, em que vocês quiserem, porque vocês estão buscando o sonho de vocês. Espero do fundo do coração que vocês tenham sucesso e estamos aí para o que vocês precisarem. Beijão, foi um prazer dar essa aula com vocês. Me salvo com vocês aí nessa reta final da prova da URGS. Beijão, galera, até mais, tchau, tchau!